Vamos apresentar hoje o trabalho de composição formal bi- e tridimensional. Acadêmicos Alisson, Maria, Mariana e Marlise, da disciplina de composição formal, professoras Ana Paula e Carolina. O nosso artista escolhido foi o Edvard Munch. Algumas informações sobre ele. Ele foi um pintor e artista plástico norueguês. Ele perdeu a sua mãe e a sua irmã pela doença da tuberculose, e isso foi uma das principais influências para ele ter esse tipo de sentimento nas obras dele, de angústia, de tristeza, de luto. Ele foi um dos representantes principais do expressionismo, e ele foi conhecido, como já dito anteriormente, pelos sentimentos humanos intensos, na maioria sentimentos trágicos. Algumas das suas obras mais conhecidas, além do Grito, que foi a nossa obra escolhida, foi A Menina Doente, Melancolia, O Grito e Madonna. Já o painel do artista expressa as nossas descobertas, os nossos sentimentos, o quanto isso é armazenado nas nossas memórias e o quanto isso vai interferir ao longo de um tempo na vida de uma pessoa. A obra escolhida foi O Grito, que representa a angústia existencial e o desespero do ser humano. A figura central é andrógina, ou seja, não tem uma definição de homem ou mulher, e retrata que qualquer um, seja homem ou mulher, pode ter essa experiência emocional. As mãos cobrem os ouvidos e a boca é aberta em um grito silencioso, como alguém que quer gritar, mas não quer ouvir. A inspiração foi falada por Munch em seu diário. Eu estava caminhando com 2 amigos. O sol se pôs. O céu de repente ficou vermelho. Sangue. Eu parei sentindo-me exausto e me apoiei na cerca. Havia sangue e línguas de fogo sobre o fior azul escuro e a cidade. Meus amigos continuaram. Eu fiquei ali tremendo de ansiedade e senti um grito infinito atravessando a natureza. Já o painel da obra expressa alguns sentimentos retratados na obra, como o sentimento de solidão, de angústia, de desespero e de ansiedade. No nosso board, nós escolhemos elementos cotidianos, elementos arquitetônicos, materiais, cores, texturas, que acreditamos que pode se relacionar com a nossa obra e com o que nós usamos diariamente. Ali nas formas arquitetônicas podemos ver construções curvas, irregulares. Nas texturas, a gente vê texturas também curvas, irregulares, mais brutas, para representar essa dificuldade em expressar as emoções, esses sentimentos confusos. Nas cores, a gente tem um contraste nas cores quentes e cores frias, que ele utiliza na obra, o cinza frio, esse amarelo queimado. Ali nas linhas, a gente vê essa confusão, linhas irregulares. Nos materiais, a gente vê também materiais mais brutos, como esse metal queimado, o concreto e o vidro também, o vidro irregular. Nosso local de implantação foi o terreno da residência Ekeli, que foi localizado exatamente onde o nosso artista viveu, na Noruega. Esse lugar foi escolhido porque ele tem bastante relevância cultural e histórica, e foi a residência que ele permaneceu e viveu. O processo de desenvolvimento do nosso projeto, a partir do momento que criamos cada um seus desenhos em atividades dentro da sala de aula, e a partir dele a gente pôde ter ideias para que a gente pudesse fazer essa junção dos 5 cubos que foi a proposta, para criar então o projeto final. Colocamos eles em inúmeras disposições para ver de que forma que melhor se encaixaria dentro da nossa obra escolhida. Nossa obra escolhida é O Grito. E analisando essa obra, a gente vê que temos uma linha reta do deck de madeira que nos traz uma sensação de um fio condutor, funcionando como um eixo estrutural, conduzindo essa obra do início ao fim. Em contraste a isso, as ondulações que
que existem no restante da obra, nas linhas curvas, fluídas, que nos convidam a essa reflexão da experiência humana, representando os momentos de altos e baixos, né? Então, por fim, a gente decidiu explorar esses croquis de forma que ele apresentasse essas curvas livres, dispostas em alturas diferentes, mas com um fio condutor para que representasse a nossa obra escolhida. Bom, partindo então para a planta baixa, temos aqui a utilização dos 5 cubos de 3x3x3. Então nós fizemos nesse estilo com os semicírculos, certo? Deixando uma área de passagem entre eles, então não unindo cada final do semicírculo, deixando esse, como falei, essa área de passagem. Deixamos uma diferença de 1 metro aqui para design do projeto e fizemos essa área interna, então, onde neste lado começa a entrada da estrutura, fazendo a pessoa caminhar por toda esse caminho, onde tem as exposições e, enfim, o mobiliário interno, saindo do outro lado, então, podendo passar por toda a estrutura e analisando tudo. E assim como a forma da estrutura, a planta baixa também representa a questão de movimento que a gente viu na obra. Então, temos essa fluidez de movimento aqui ondulado, igual podemos analisar aqui, né? Essas curvas em laranja, a própria forma da pessoa que está aqui, o próprio grito, o lago ao fundo. Então, vemos que toda a estrutura, tanto vista em corte ou em planta baixa, ou a estrutura em si, ela mantém a mesma linha de raciocínio em fluidez e sinuosidade. E como mencionei, no corte também vemos os desníveis, podemos dizer, né? Então, um cubo mais alto, que a gente pensou, e os outros dois na mesma altura, e podemos ver que há um movimento, uma curvatura tanto vertical quanto horizontal, que no caso seria mais ou menos assim, né? Isso em todos os lados, né? Em todas as faces dos objetos, exceto por esse pequeno vão aqui, que ele é a única parede reta, definitivamente. De resto, as outras são todas curvadas, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E tendo a imagem final da maquete, podemos ver o que foi mencionado. As curvas, tanto horizontais, que podemos ver aqui, quanto as verticais. Então, aqui seria a entrada, a pessoa passaria por todo esse trajeto aqui e sairia aqui, podendo então visualizar todo o ambiente interno. Então vemos as curvas, as diferenças de nível, né? Como o corte pega só essa parte de trás, que seria isso aqui, essa e essa, não aparece essa outra diferença de altura, mas ela existe também e faz parte do objeto. Então nós vemos essas diferenças de altura pelo corte e não é mostrado na planta baixa, mas aqui na fachada é possível ver. Então essa aqui é a fachada principal, onde tem a entrada e a saída. Essa é a fachada esquerda, onde vemos a espessura total do objeto. A fachada traseira, onde podemos ver o corte, né? Aqui, então temos as duas curvas aqui, a curva maior, aquela parede reta que fica bem aqui. E a quarta fachada, que é a lateral direita, que vemos o outro lado da espessura, que é um pouquinho maior que do lado de lá, devido a essa curvatura aqui.
Nosso material protagonista foi o concreto pretendido e a gente escolheu porque ele é um material fluido e ao mesmo tempo rígido, assim como a nossa obra, que tem a semelhança de ter linhas fluidas, dispersas, mas a mensagem e o simbolismo que ele quer passar é profundo. Na nossa análise, a gente escolheu os elementos principais do estudo da forma, da composição e da Gestalt. No estudo da forma, a gente identificou o eixo e a transformação da forma de forma complexa. O eixo ele tem uma linha imaginária que faz relação entre os pontos extremos do objeto, que ele tem um centro de estabilidade meio à turbulência, assim como a obra e as formas curvas. A transformação da forma complexa, ela possui, como eu disse novamente, linhas turvas, desenfreadas, assim como nosso objeto, que não é um objeto retilíneo. Já na Gestalt, a gente tem continuidade, equilíbrio assimétrico e segregação. Na continuidade, as linhas curvas e onduladas elas são utilizadas para criar movimento contínuo, fluidez, que reforça a escolha do material, que foi o concreto pretendido, e a ideia de instabilidade. O equilíbrio assimétrico, a nossa obra ela é instável, e assim como a pintura, que tem esse descontrole emocional, as formas irregulares, sem a segurança que um elemento simétrico traz. E a segregação, as partes elas se destacam, ou seja, por elas serem de alturas diferentes, elas têm essa hierarquia e essa sensação de fusão e indefinição que se relaciona também com a turbulência da obra. Chegando então na parte final da maquete, né, como ela ficou. Então vemos aqui uma vista mais aérea, toda a sinuosidade da maquete. Aqui podemos ver melhor, ó. Então aqui seria a entrada, a pessoa entra por aqui, passa por um salão maior, quase no final, chegando na saída. Então aqui novamente a entrada, a pessoa passa por aqui, o salão maior, a saída. E aqui uma vista superior, mais da parte de trás, onde a gente pode ver bem a sinuosidade delas, né? Tanto aqui quanto nessa, né? Tendo uma vista mais elevada, a gente percebe bem o formato da obra, que condiz muito com o autor, né? Principalmente a obra O Grito, que é a nossa inspiração.